Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, de Monsenhor Marcelo Lefebvre. 5. O latim e a batina. Os católicos que na verdade sentem que se operam transformações radicais têm dificuldades em resistir à propaganda insistente comum a todas as revoluções. Dizem-lhes: vocês não aceitam a mudança, mas a vida consiste em mudança. Mantém-vos no fixismo. O que era bom há 50 anos não convém mais à mentalidade atual nem ao gênero de vida que temos. Apegam-se ao passado, não são capazes de mudar seus hábitos. Muitos se submeteram à reforma para não incorrer nessa censura, não encontrando os argumentos suscetíveis de preservá-los de acusações infamantes. Vocês são retrógrados, passadistas, não vivem com o seu tempo. O cardeal Ottaviani dizia já 2 bispos: eles têm medo de parecer velhos. Mas nós jamais recusamos certas mudanças, certas adaptações que testemunham a vitalidade da Igreja. Em matéria litúrgica, não é a primeira reforma à qual assistem homens da minha idade. Eu acabava justamente de nascer quando São Pio X se preocupava em introduzir melhoramentos, especialmente dando mais importância ao ciclo temporal, antecipando a idade da primeira comunhão para as crianças e restaurando o canto litúrgico que havia conhecido um obscurecimento. Pio XII, em seguida, reduziu a duração do jejum eucarístico em razão das dificuldades inerentes à vida moderna, autorizou, pelo mesmo motivo, a celebração da missa vespertina, recolocou o ofício da vigília pascal na noite do sábado santo, remodelando ofícios da Semana Santa. João XXIII mesmo fez alguns retoques antes do concílio no rito chamado de São Pio V. Mas nada disso se aproximava, de perto ou de longe, daquilo que se realizou em 1969, a saber, uma nova concepção da missa. Censuram-nos também por nos apegarmos a fórmulas exteriores e secundárias como o latim. Dizem ser uma língua morta que ninguém compreende, como se o povo cristão a compreendesse mais nos séculos 17 ou 19. Que negligência teria mostrado a Igreja, segundo eles, esperando tanto tempo para suprimi-las? Eu penso que ela possuía suas razões. Não se deve admirar que os católicos experimentem a necessidade de uma maior compreensão dos textos admiráveis nos quais eles aurem seu alimento espiritual, nem que desejem associar-se mais intimamente à ação que se desenrola sob os seus olhos. Entretanto, não seria satisfazer-lhe adotar as línguas vernáculas do princípio ao fim do santo sacrifício. A leitura em francês da Epístola e do Evangelho constitui um melhoramento e é praticada, quando isso convém, em Saint-Nicolas du Chardonnay, como também nos priorados da fraternidade que fundei. Quanto ao resto, o que se ganharia seria fora de proporção com o que se perderia, pois a compreensão dos textos não é o fim último da prece, nem o único meio de pôr a alma em oração, isto é, em união com Deus. Se se dá uma atenção demasiadamente grande ao sentido dos textos, isso pode mesmo ser um obstáculo. Eu me admiro que não o compreendam enquanto se prega ao mesmo tempo uma religião do coração menos intelectual, mais espontânea. A união com Deus se obtém, ora por meio de um canto religioso e celeste, ora por uma ambiência geral da ação litúrgica, pela piedade e o recolhimento do lugar, sua beleza arquitetônica, pelo fervor da comunidade cristã, pela dignidade e piedade do celebrante, pela decoração simbólica, pelo perfume do incenso e etc. Contanto que a alma se eleve, pouco importa por qual degrau o faça. Disso fará a experiência qualquer um que abrir a porta de uma abadia beneditina que conservou o culto divino em todo o seu esplendor.
Isso não diminuía em nada a necessidade de buscar uma melhor compreensão das orações, das preces e dos hinos, assim como uma participação mais perfeita. Mas é um erro querer chegar aí pelo emprego puro e simples da língua vernácula e pela supressão total da língua universal da Igreja, infelizmente consumada quase em toda parte do mundo. Basta ver o sucesso mesmo das missas celebradas no Novo Ordo, nas quais se mantiveram o canto do Credo, dos Sanctus e do Agnus Dei. Pois o latim é uma língua universal. Ao empregá-lo, a liturgia forma-nos para uma comunhão universal, isto é, católica. Pelo contrário, localizando-se, individualizando-se, ela perde esta dimensão que marca profundamente as almas. Para evitar cometer tal erro, bastava observar os ritos orientais, nos quais as ações litúrgicas se exprimem há muito tempo na língua vulgar. Ora, verifica-se que os membros dessas comunidades sofrem um isolamento. Quando elas se dispersam fora de seu país de origem, têm necessidade de sacerdotes que lhes sirvam para a missa, para os sacramentos, para toda espécie de cerimônia. Elas constroem igrejas especiais que as colocam, por força das circunstâncias, à parte do resto do povo católico. Tiram eles proveito disso? Não parece evidente que a língua litúrgica particular as tenha tornado mais fervorosas e mais praticantes do que aquelas que se beneficiam de um idioma universal, não entendido por muitos, talvez, mas suscetível de tradução. Se observarmos fora da Igreja como o Islão conseguiu assegurar sua coesão enquanto ele se espalhava em regiões tão diferentes e entre povos de raças tão diversas como a Turquia, a África do Norte, a Indonésia ou a África Negra, impondo por toda parte o árabe como língua única do Corão. Na África, eu via os marabus fazerem crianças aprender de cor os capítulos do Corão, dos quais elas não podiam compreender uma palavra sequer. Mais ainda, o Islão chega a interditar a tradução de seu livro santo. É de bom tom, atualmente, admirar a religião de Maomé, a qual se sabe se converteram milhares de franceses, e fazer coleta nas igrejas para construir mesquitas na França. Houve bastante cautela, entretanto, de não se inspirar no único exemplo que podia ser retido: a persistência de uma língua única para a oração e para o culto. O fato de ser o latim uma língua morta prega a favor de sua manutenção. Ela é o melhor meio de proteger a expressão da fé contra as adaptações linguísticas que ocorrem naturalmente no decurso dos séculos. O estudo da semântica foi muito difundido há uma dezena de anos, e mesmo introduzido nos programas de francês dos colégios. Um dos objetos da semântica não é a mudança de significação das palavras, as variações de sentido observadas na sucessão dos tempos e frequentemente em períodos muito curtos? Tiremos então partido dessa ciência para compreender o perigo de confiar o depósito da fé a modos de dizer que não são estáveis. Você acredita que se teria podido conservar durante 2 milênios, sem corrupção alguma, a formulação das verdades eternas, intangíveis, com línguas evoluindo sem cessar e diferentes segundo os países e mesmo segundo as regiões? As línguas vivas são mutáveis e instáveis. Se se confia a liturgia ao idioma do momento, será preciso adaptá-lo continuamente, tendo em conta a semântica. Nada de estranho que se devam constituir sem cessar novas comissões e que os sacerdotes não tenham mais tempo de dizer a missa. Quando fui ver Sua Santidade Paulo VI em Castel Gandolfo, em 1976, eu lhe disse: não sei se o senhor sabe, Santíssimo Padre, que existem atualmente 13 preces eucarísticas oficiais na França.
O Papa então elevou os braços para o céu e me respondeu: mas bem mais, senhor bispo, bem mais. Fui então levado a me propor uma questão. Existiriam tantas se os liturgistas fossem obrigados a compô-las em latim? Além dessas fórmulas postas em circulação, após terem sido impressas cá e lá, seria necessário falar também dos cânons improvisados pelo sacerdote no momento da celebração e de todos os incidentes que ele introduz, desde a preparação penitencial até a despedida da Assembleia. Acham que isso sucederia se ele devesse oficiar em latim? Outra forma exterior contra a qual se levantou toda uma opinião é o uso da batina, não tanto nas igrejas ou para as visitas ao Vaticano, como também na vida de cada dia. A questão não é essencial, mas tem grande importância. Cada vez que o Papa lembrou isso, e João Paulo II, por sua parte, o fez com insistência, elevaram-se protestos indignados nas fileiras do clero. Eu lia num diário parisiense as declarações feitas a esse propósito por um padre de vanguarda. É folclore. Na França, o uso de uma vestimenta reconhecível não tem sentido, pois não há nenhuma necessidade de se reconhecer um padre na rua. Ao contrário, a batina, ou o clergyman, provoca aversão. O padre é um homem como todos os outros. Certamente ele preside a Eucaristia. Esse presidente exprimia ali ideias contrárias ao Evangelho e às realidades sociais mais evidentes. Em todas as religiões, os chefes religiosos usam distintivos. A antropologia da qual se faz muito caso, aí está para atestá-lo. Entre os muçulmanos se vêem utilizar vestimentas diferentes, colares e anéis. Os budistas se vestem com uma túnica tingida de açafrão e raspam a cabeça de certo modo. Podem-se notar nas ruas de Paris e de outras grandes cidades jovens ligados a essa doutrina e cujo modo de trajar não suscita nenhuma crítica. A batina assegura especificação do clero, do religioso ou da religiosa, como o uniforme do militar ou do guarda de rua. Com uma diferença, porém: esses, retomando o comportamento civil, tornam-se cidadãos como os outros, enquanto que o sacerdote deve conservar sua veste distintiva em todas as circunstâncias da vida social. Com efeito, o caráter sagrado que ele recebeu na ordenação fala o viver no mundo sem ser do mundo. Lemos isto em São João: vós não sois do mundo, minha escolha vos tirou do mundo. Sua veste deve ser distinta e ao mesmo tempo escolhida num espírito de modéstia, de discrição e de pobreza. Uma segunda razão é o dever do padre de dar testemunho de nosso Senhor. Vós sereis minhas testemunhas. Não se coloca o castiçal debaixo do alqueire. A religião não é para ser acantonada nas sacristias, como decretaram há muito tempo os dirigentes dos países do leste. Cristo mandou-nos exteriorizar a nossa fé, torná-la visível por um testemunho que deve ser visto e compreendido por todos. O testemunho da palavra, certamente mais essencial para o sacerdote que o do traje, é todavia grandemente facilitado pela manifestação muito clara do sacerdócio, que é o uso da batina. A separação entre a Igreja e o Estado, aceita, estimada por vezes como o melhor estatuto, fez o ateísmo penetrar pouco a pouco em todos os domínios da atividade e nos permite verificar que bom número de católicos e mesmo de sacerdotes não tem mais uma ideia exata do lugar da religião católica na sociedade civil. O laicismo invadiu tudo. O sacerdote que vive numa sociedade desse gênero tem a impressão crescente de ser estranho a ela e, depois de ser incômodo, de
ser a testemunha de um passado voltado ao esquecimento. Sua presença é tolerada e nada mais, ao menos é assim que ele a considera. Daí o seu desejo de se alinhar pelo mundo laicizado, de se confundir com a massa. Falta a esse tipo de padre ter viajado a países menos descristianizados que o nosso. Falta-lhe, sobretudo, uma fé profunda no seu sacerdócio. É também avaliar mal o senso religioso que ainda existe. Supõe-se de um modo inteiramente gratuito que aqueles perto dos quais nos encontramos, nas relações de negócios ou no trato casual, são arreligiosos. Os jovens sacerdotes que saem de Econe e todos aqueles que não sacrificam a corrente do anonimato o verificam todos os dias. A versão é inteiramente o contrário. As pessoas os abordam nas ruas, nas estações, para falar-lhes. Frequentes vezes é simplesmente para expressar-lhes sua alegria em ver sacerdotes. Na Igreja Nova se preconiza o diálogo. Como iniciá-los se nós começamos por dissimular-nos aos olhos dos possíveis interlocutores? Nas ditaduras comunistas, o primeiro cuidado dos donos da situação foi interditar o uso da batina. Isso faz parte dos meios destinados a sufocar a religião. Deve-se acreditar que o inverso é também verdadeiro. O padre que se apresenta como tal, por sua aparência exterior, é uma pregação viva. A ausência de sacerdotes reconhecíveis numa grande cidade denota um grave recuo da pregação do Evangelho. É a continuação da obra nefasta da Revolução e das leis de separação da Igreja e do Estado. Acrescentemos que a batina preserva o padre do mal, impõe-lhe uma atitude, lembra-lhe a todo instante sua missão sobre a terra, defende-o das tentações. Um sacerdote de batina não tem crise de identidade. Os fiéis, quanto a eles, sabem com quem tratam. A batina é uma garantia da autenticidade do sacerdócio. Católicos me falaram da dificuldade que eles experimentavam em se confessar com o padre de Jaquetão, tendo impressão de confiar a um qualquer os segredos de sua consciência. A confissão é um ato judiciário. Por que a justiça civil sente a necessidade de fazer seus magistrados usarem a toga?